Olá, tudo bem, pessoal? Então vamos iniciar a nossa aula sobre impactos ambientais, um conteúdo muito importante e pertinente, principalmente para o Enem e para todos os processos seletivos, que são as ações antrópicas, são as causas que levam ao desequilíbrio dos ecossistemas. Então, é um conteúdo pertinente à área de ecologia e é muito importante nós termos aqui o conhecimento desse assunto, porque é um assunto que está bem ligado ao que nós estamos vivenciando atualmente, essa questão de doenças de respiratórias que estão associadas a micro-organismos, a partículas virais, e tudo isso vai ao encontro dos impactos ambientais que o homem acaba ocasionando, ao meio ambiente. Então, para iniciar essa parte da questão dos impactos ambientais, nós primeiro temos que definir poluente. O que é um poluente? O poluente é toda substância que vai poluir, contaminar o ambiente, certo? O ecossistema. Essas substâncias, elas podem ser substâncias tóxicas, podem ser produtos químicos, produtos orgânicos, inorgânicos, como também podem ser partículas vivas, fungos, bactérias, micro-organismos ou até mesmo poeira, partículas de substâncias que foram cortadas e degradadas no meio ambiente. Então, o que o poluente faz? O poluente ele contamina, danifica, prejudica o meio ambiente e assim se torna nocivo para a qualidade de vida, para os seres vivos, podendo interferir aí na saúde, e nas situações dos problemas relacionados ao bem-estar físico das pessoas. Aqui na nossa ilustração, nós temos aqui as principais formas de poluição, A questão industrial pela combustão, que acaba liberando substâncias na atmosfera, a combustão incompleta. O que é combustão incompleta? Muito importante isso, pessoal. A queima de resíduos de combustíveis fósseis, principalmente combustíveis, certo? É uma combustão incompleta, que acaba liberando grande parte de poluentes no ambiente, principalmente o monóxido de carbono. Nós temos que estar bem atento às nomenclaturas dos poluentes agora. Monóxido, mono, é uma molécula, então é o CO. Inclusive, é a substância, o poluente mais presente no meio. O nosso maior poluente ambiental hoje é o monóxido de carbono. Se tivesse 2 oxigênios, seria o dióxido de carbono. Então, aqui, o monóxido de carbono, certo? Partículas de fuligem, poeira, substâncias nocivas que estão dispersas no ar, certo? Vapores da gasolina e diesel, óxidos de enxofre, o dióxido de enxofre, o trióxido de enxofre, e óxidos de nitrogênio. Esses dois aqui, os óxidos de nitrogênio e enxofre, estão associados à chuva ácida, que é assunto também da aula de hoje. Então, o dióxido de carbono, 2 átomos de oxigênio e 1 de carbono. Ele é muito importante para o processo fotossintético, porque as plantas conseguem absorver ele para fazer a fotossíntese e aí então produzir o seu próprio alimento. Mas o grande problema do dióxido de carbono ou do carbono em si é que boa parte do carbono mundial ele estava e está ainda na biomassa do vegetal. Ele compõe a planta, raiz, caule, folha, flor, fruto, que ficou muitos anos nesse processo de armazenamento. Outra grande parte estão nos combustíveis fósseis, principalmente no petróleo, que foi carbono que foi o quê? Fossilizado há milhares de anos atrás, certo? E agora nós estamos queimando esse carbono que estava estocado e não estamos tendo um fluxo cíclico para retirada desse carbono que está sendo devolvido para a atmosfera. E aí nós vamos encontrar grandes problemas, principalmente relacionado ao efeito estufa. Então, a queima de combustíveis fósseis, o óleo, o gás natural, as queimadas, elas produzem grande quantidade de dióxido de carbono, E ela vai estar relacionado principalmente ao efeito estufa, que é o que a gente vai tratar agora. O que é o efeito estufa? Primeiro, o efeito estufa ele está relacionado ao aquecimento global. Uma coisa que nós temos que ter em mente é,
Quando se ouve o termo efeito estufa, a primeira coisa que nos vem à mente é algo prejudicial e temos que cuidar com isso. O efeito estufa, ele até certo ponto, ele é benéfico, ele é necessário para a existência de vida na Terra. Por quê? Porque se não fosse o efeito estufa, as temperaturas não teriam as temperaturas ambientes que hoje existem. O planeta Terra seria um planeta totalmente gelado, impossibilitando a existência de vida aqui. Então, o efeito estufa é algo necessário. Mas o que tem acontecido? Ele tem se intensificado e daí, consequentemente, leva ao aquecimento global. Tá? Então, o efeito estufa é responsável por manter a temperatura média do planeta próximo a 15 graus Celsius, que é uma temperatura condizente com os fenômenos que ocorrem. Né? E a principal causa de maximização é a emissão dos chamados gases estufa, que é o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, o clorofluorcarbono, os CFCs, né? Oriundos aí do processo de fabricação de eletrodomésticos, refrigeradores e ar-condicionados, certo? Esses gases de efeito estufa, inclusive o vapor de água também contribui por isso. Então, aqui ó, no quadrinho laranjado, estão os principais gases de efeito estufa, óxido de nitrogênio, né? Aqui o CFC, o metano, o dióxido de carbono e o vapor de água. Se eu pudesse elencar quais são os dois principais gases de efeito estufa, dióxido de carbono, porque está em grande quantidade na atmosfera, e o metano. Só que tem uma diferença entre os dois. O dióxido de carbono, as plantas conseguem absorver. Então, ao mesmo tempo que eu libero ele lá no ciclo do carbono, que a gente já viu, né? Que vai ser aí a ciclagem do elemento carbono na atmosfera. Ao mesmo tempo que eu libero ele na atmosfera, as plantas são um sumidouro que consegue absorver. Já o metano não tem nenhum ser vivo que absorve o CH4. Então, todo o metano que for liberado na atmosfera dificilmente vai ser reabsorvido. Tenho muito mais dióxido de carbono do que metano. Só que o metano, cada molécula é 20 a 30 vezes mais poluentes que uma molécula de dióxido de carbono. Então, eu tenho mais dióxido de carbono e menos metano. Mas o metano é muito mais poluente que o dióxido de carbono, certo? Então, aumenta a absorção de calor refletido e eleva a temperatura do planeta. Vamos entender como. O Sol manda aqui ó, na flechinha a radiação solar. Essa radiação solar atravessa a atmosfera e vem aqui para a troposfera, que é a camada inicial do globo, certo? Onde nós vivemos. Vocês veem isso lá na geografia. E aí, aqui na troposfera, o solo absorve esse calor, o mar absorve esse calor, né? E parte desse calor acaba sendo refletida, volta para a atmosfera, certo? Então, as próprias nuvens, a superfície terrestre ou até mesmo a água do mar, ela acaba refletindo, passando por essa camada atmosférica, que existe alta concentração de gases, voltando para o espaço. O que tem acontecido ultimamente? A radiação solar que entra aqui e acaba formando ondas de calor, certo? Os infravermelhos, esse infravermelho, que é o calor que vai fazer o efeito estufa, ao invés dele ser refletido totalmente para a atmosfera, ele fica aprisionado aqui na troposfera, aqui no planeta Terra. Por quê? Porque a camada de gases da atmosfera tem aumentado a sua quantidade e a sua espessura, dificultando a reflexão desses gases de volta para a atmosfera, fazendo com que aqui, juntamente com o vapor de água, fique superaquecido, aumentando a temperatura do planeta Terra. Esse aumento de temperatura culmina com o aquecimento global. Quais as consequências do aquecimento global? Aumenta a evaporação do oceano, consequentemente, aumenta o vapor de água na atmosfera, colaborando para maiores aquecimentos. Redistribuição das chuvas por mudanças das correntes de vento. Então, o calor que fica aqui, certo? Impede a chegada de frentes frias, o que vai, consequentemente, evitar o processo de pluviosidade.
Então, o regime de chuvas fica mal distribuído, certo? Degelo das calotas polares em virtude do grande aquecimento e, por consequência, com o degelo, aumento do nível dos mares, né? Podendo inundar aí as regiões litorâneas e consequências para a agricultura e espécies de animais. Porque com o aumento da temperatura pode haver processo de desnaturação proteica. Vocês sabem que os seres vivos são formados depois da água. A grande parte é por proteínas e as proteínas acabam se desnaturando em virtude às grandes temperaturas, certo? Monóxido de carbono, produto da combustão incompleta dos combustíveis. Então, toda a frota de automóveis, que está cada dia mais crescente aí no planeta, está liberando monóxido de carbono, tá? O dióxido de carbono é combustão completa, quando há total queima do combustível. Já o monóxido, combustão incompleta. Qual que é o maior problema do monóxido de carbono? Ele entra no sistema respiratório dos seres vivos e toma o lugar do dióxido de carbono ou do oxigênio, mas principalmente do oxigênio. Então, quando a gente inspira, entra oxigênio, vai lá para os alvéolos pulmonares e passa para as hemácias, que são as células vermelhas do sangue, formando a oxihemoglobina. As hemácias, através da hemoglobina, levam esse oxigênio para as células do corpo para fazer o processo de respiração celular e produzir energia para o corpo. Quando o monóxido de carbono entra no nosso organismo, ele acaba ocupando o lugar do oxigênio e aumenta constantemente o nível desse gás dentro do nosso corpo, o que pode ser fatal. Os efeitos imediatos diminuem o transporte de oxigênio, diminui a capacidade física, não vai ter produção de energia, a pessoa começa a ficar fraca e dormente, certo? Ela passa a desmaiar e, consequentemente, a longo prazo, infarto cardíacos, acidentes vasculares e doenças do sistema circulatório, podendo levar à morte. A inalação em alta quantidade de monóxido de carbono num curto período de tempo, por exemplo, oriundo de um incêndio, que a pessoa não necessariamente vai estar exposta ao fogo, mas inala o monóxido de carbono. As pessoas que têm o hábito, e isso cai muito no vestibular, pessoal, de fazer o quê? Fogo dentro de casa, em lugar fechado, sem que haja vazão do monóxido de carbono. A gente já viu aí nos noticiários, na internet, pessoas que têm o hábito de fazer fogo no inverno dentro do quarto, para aquecer o quarto para dormir. O monóxido, a combustão, rouba o oxigênio do ambiente e libera monóxido de carbono. Como ele é incolor, inodoro, não tem cheiro e não tem cor, a pessoa nem vê e acaba morrendo asfixiada. Esses últimos casos que aconteceram em lugares que é muito frio, existem os aquecedores à base de monóxido de carbono. Se tiver o vazamento de monóxido de carbono no ambiente, as pessoas que estão ali vão inalando aos poucos e acaba levando à morte dessas pessoas. Fatos que aconteceram no passado, por exemplo, aí no Chile, inclusive com famílias brasileiras. Então tem que estar muito atento ao monóxido de carbono, porque ele se liga à hemoglobina, ocupando o lugar do oxigênio e acaba intoxicando as nossas células, acidificando, diminuindo a quantidade de oxigênio, podendo levar à morte. Chuva ácida. A chuva ácida é um processo que ocorre naturalmente. A chuva ela é naturalmente ácida. Por quê? O vapor de água, quando evapora e vai formar as nuvens, ele se mistura com o dióxido de carbono, que é gás lá de efeito estufa que está na atmosfera, tornando a chuva levemente ácida. 5,8, 5,9, 6 o pH da chuva, por causa da formação do ácido carbônico. No entanto, os processos de liberação de enxofre e nitrogênio, óxidos de enxofre e nitrogênio na atmosfera, culminam com reações químicas que estão aqui ilustradas, formando ácido sulfúrico e ácido nítrico. O ácido sulfúrico e ácido nítrico se dá de óxidos de enxofre e nitrogênio que se misturam com a água. Essa mistura da água, certo? Culmina com o quê? Culmina aí com a formação de ácidos, que ao caírem sobre a troposfera, quando chove, acabam danificando as construções, acaba danificando as plantas, acidificando as águas dos rios, do oceano e levando à morte dos animais.
Então, ó, óxido de enxofre e nitrogênio é liberado na atmosfera, mistura-se com o vapor de água da atmosfera, né? Então, ó, óxido de enxofre e óxido de nitrogênio mistura-se com a água, formando ácido sulfúrico e ácido nítrico, que acaba pela pluviosidade caindo na troposfera, danificando a vegetação, corpos d'água, oceano, fazendo mal para as espécies animais e edificações. E a radioatividade? A radioatividade também é um problema ambiental. Por quê? Porque as substâncias radioativas oriundas do processo de fabricação de algumas coisas, ou até mesmo pela presença da radioatividade acidental no ambiente, acaba entrando em contato com o corpo humano. Essa radiação, tanto por acidente, como é o caso de Chernobyl, como é o caso do acidente de Goiânia com o césio, né? 137, que está aí na literatura, acaba que essa radiação, ao ser emitida nas células do nosso corpo, acabam danificando e mutando o nosso DNA. E essa mutação acaba levando ao quê? A alteração do genótipo e, consequentemente, leva ao câncer. Então, a exposição à radiação, né? Por isso que quando a gente vai fazer um exame lá, que vai tirar um raio-x, tem toda aquela proteção necessária para o técnico de radiação e proíbe-se acompanhante junto, porque é alto nível de radioatividade. Quais são os principais elementos radioativos? O iodo 131, plutônio, estrôncio, urânio, cobalto, mas o que a gente mais tem que ficar atento é com o césio, principalmente pelos acidentes que já ocorreram, certo? Então, esses são os primeiros impactos ambientais que a gente vai estudar relacionado à ecologia. Muito atento aí às questões ambientais, porque elas caem nos processos seletivos e são de grande importância para o entendimento da ecologia e os processos aí de danificação e problemas relacionados ao meio ambiente.